Olá, meu nome é Marielle Correia, eu sou professora do curso de Psicologia da Unesp, Campos de Assis. O objetivo desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre os processos de luto em tempos de pandemia do coronavírus. O luto, uma das definições clássicas de luto, é que ele seria um conjunto de reações que nós manifestamos diante de uma perda. São manifestações físicas e emocionais diante da perda de alguém ou de alguma coisa que nos é muito valioso, que nos é muito importante. A parte das questões conceituais do luto, o fato é que o luto é uma experiência extremamente dolorosa, é um processo lento e que precisa de tempo para ser elaborado. Antes da gente continuar essa nossa conversa sobre os processos de luto na pandemia, eu queria destacar duas coisas sobre o luto que eu considero muito importantes. A primeira delas é que o luto não é doença. O luto é uma forma que nós temos de criar um sentido, de criar um significado para a experiência da perda. Em segundo lugar, o luto é uma experiência individual, porque cada pessoa vai sentir, vai experimentar e vai reagir à dor à sua maneira e também no seu tempo. Bom, pensando nessa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, nós podemos afirmar que de uma forma ou de outra, todos nós estamos vivendo uma espécie de luto, porque nós estamos vivendo perdas significativas aí, né? Perdas importantes, de coisas que são importantes para nós nesse tempo, como por exemplo, a impossibilidade ou a restrição temporária de poder sair, de poder circular, uma perda temporária da possibilidade da gente abraçar as pessoas que a gente gosta, perda da rotina escolar, perda da rotina do trabalho. Muitas pessoas estão passando por perdas financeiras, né, muito importantes, perdas de papéis sociais e tantas outras. Tudo isso, claro, nos deixa diante de um estado emocional de luto, de pesar, de uma tristeza, porque a gente sente que parece que alguma coisa nos foi tirada. Como lidar com esse sofrimento e com esse sentimento de perda? Bom, o que eu diria é que é o seguinte, né? É importante você prestar atenção aos sentimentos despertados nesse luto, porque podem envolver, como eu já falei, a tristeza, raiva, culpa e muitos outros. Preste atenção, escute e acolha esses sentimentos, porque essa pode ser uma via importante para que a gente possa compreender melhor o que foi perdido, resgatar o valor disso que foi perdido e poder ressignificar o vazio que essa perda nos deixou. O luto é uma experiência individual, como eu falei, mas ele não precisa, aliás, ele nem deve ser vivido sozinho. Buscar apoio de uma rede afetiva, exercer práticas de autocuidado, assim como, eventualmente, buscar apoio profissional, ajuda muito. Nós sabemos que as condições socioeconômicas de cada um pode tornar esse sofrimento ainda maior, como nós estamos observando nesse momento de pandemia. Isso requer, evidentemente, políticas públicas eficazes e também transformações profundas na nossa sociedade para que cada um possa ter as condições melhores para lidar com as suas perdas. Bom, se o nosso tempo nos coloca diante de uma realidade de luto com diversas perdas, outra forma de sofrimento muito intenso é o luto pela morte de alguém que nós amamos. E aqui eu falo especialmente, de uma morte ocasionada pelo coronavírus. A morte de uma pessoa querida, de uma pessoa que a gente ama, é uma experiência devastadora. A gente sente que caiu o nosso chão. Quem já teve uma perda assim sabe o que eu estou falando. Por isso, os rituais, eles são uma forma que nós criamos de dar algum sentido, alguma ordem no meio desse caos, no meio dessa experiência tão devastadora. Para vocês terem uma ideia, os rituais fúnebres, eles estão presentes desde a nossa formação como seres humanos. Os rituais fúnebres estão presentes desde os primórdios da nossa civilização. Então, eles são muito importantes, para nós, porque ajuda no processo de elaboração de luto. Como, por exemplo, quando nós velamos um corpo, nós entramos em contato com a concretude da perda.
Nós fazemos as nossas homenagens, as nossas preces, nós acendemos velas, nós abraçamos e somos abraçados, né, pelas pessoas que a gente gosta, por nossos amigos, por nossos familiares. Enfim, cada cultura tem o seu ritual de despedida. O que o nosso tempo coloca como um imenso desafio é que os rituais de despedida presenciais, né, tão importantes para nós e para a nossa cultura, eles não podem acontecer exatamente nesses casos de morte de coronavírus, né? Isso vai colocar as pessoas em contato com uma dor ainda maior. Se não é possível velar e cumprir esses rituais, né, tão fortes e tão presentes na nossa cultura, o que a gente pode fazer? Eu sugiro aqui algumas pistas, né, algumas possibilidades. O Tom Almeida, que é fundador do Movimento Infinito e ativista em cuidados paliativos, ele nos diz da importância de nós criarmos outros rituais simbólicos, não com a ideia de substituir os rituais, né, que nós já temos, mas que a gente crie rituais que façam sentido na história do vínculo que eu tinha com a pessoa que eu perdi. É fundamental criar esses rituais, esses outros rituais, como uma forma também de legitimar o sofrimento por essa perda. Agora, quais rituais a gente pode pensar? Né? Não é possível dar uma receita pronta de um ritual, porque é importante que esse ritual tenha a ver com a história tua com essa pessoa. Mas eu vi o caso, por exemplo, de uma senhora de 90 anos, que infelizmente ela perdeu o filho por coronavírus, e ela pediu então para que a funerária ela fizesse um outro caminho e que passasse com o carro em frente à casa dela para que ela pudesse se despedir do filho. Nós podemos pensar em outros rituais, né? Você pode escrever um texto, você pode cozinhar alguma coisa que a pessoa gostava como uma forma de homenagem, você pode reunir também as pessoas, né, familiares, amigos, por meio de plataformas digitais e fazer uma cerimônia de homenagem, ou então também reunir essas pessoas num momento posterior à pandemia e fazer todas essas homenagens que nós costumamente fazemos. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, e aqui eu vou me reportar à fala do Rodrigo Luz, que é psicólogo e presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil. Ele nos diz o seguinte: as pessoas que morreram por coronavírus não são a morte delas. Caso você tenha perdido alguém, né, por essa doença, pelo coronavírus, você está mais do que legitimado a sentir essa dor, especialmente por não ter podido estar presente, né, por não estar ao lado dessa pessoa nos últimos momentos dela. Mas não se esqueça de que ela é mais do que a morte dela. Rodrigo Luz nos diz assim: essa pessoa é todas as coisas que ela fez, sentiu, viveu, e você esteve lá em todas essas outras ocasiões. A morte fez parte de um único dia, porque em todos os outros houve vida. Para finalizar, eu cito aqui o Colin Parkes, que é um dos mais conhecidos e renomados estudiosos sobre o luto na atualidade, que ele nos diz que o luto é o preço do amor. Se tem luto, é porque houve vínculo, é porque houve trocas, é porque houve afeto, é porque houve amor, é porque houve histórias de vida compartilhadas. Eu espero que esse tempo nos ensine a viver com ainda mais intensidade e autenticidade os nossos vínculos, seja de forma presencial ou não. Essa pode ser uma forma de cuidado com o outro e de cuidado com a gente mesmo, de autocuidado quando o sofrimento, o luto ou a dor vierem bater na nossa porta, porque a gente vai estar amparado na história dos nossos vínculos. Wellington Nogueira, o fundador dos Doutores da Alegria, ele sugere que a gente acolha a morte para celebrar a vida. Acolher o luto, o sofrimento, a dor da perda para celebrar a vida de quem nos é muito caro é uma via de elaboração do luto, que nada mais é, na verdade, do que uma travessia, né? Uma oscilação entre a perda e a restauração, como diz a psicóloga Maria Helena Franco.
É compreender e sentir que aquela pessoa ela se foi fisicamente, mas ela continua presente de outra forma. Ela está presente em mim, nas minhas lembranças, ela tem uma morada interna, né, em mim e no legado que ela deixou. Eu agradeço a TV Unesp pela oportunidade e deixo aqui um abraço a todas e todos.